Os mandamentos do superego. O termo superego foi introduzido por Freud com o nome original em alemão de Über-Ich e aparece pela primeira vez na literatura psicanalítica no seu clássico trabalho de 1923, O Ego e o Id, integrando a segunda teoria do aparelho psíquico, ou seja, a teoria estrutural. Nessa publicação, Freud descreve o superego como uma instância psíquica que se separou do ego, encarregou-se das funções de um juiz representante da moral, legislador de leis e proibidor das transgressões dessas leis, e passou à condição de poder dominar ao próprio ego que lhe deu origem, como demonstram os estados de melancolia, em que o indivíduo é criticado por uma parte sua que emite mandamentos que provém desde dentro dele próprio. Antes disso, em 1914, no seu célebre Uma Introdução ao Narcisismo, Freud empregou a expressão ideal do ego, Ich-Ideal, para designar uma formação intrapsíquica relativamente autônoma, que é uma substituta do narcisismo perdido do sujeito que lhe serve de referência para apreciar as realizações de seus próprios ideais. Em 1921, no trabalho Psicologia das Massas e Análise do Ego, Freud voltou a empregar o termo ideal do ego como sendo uma formulação nitidamente separada do ego, o que lhe permitiu explicar a submissão dos grupos ao líder, como pode ser o comandante de uma tropa militar ou Jesus Cristo para os religiosos, os quais são idealizados coletivamente e em quem os indivíduos depositam os seus próprios ideais de ego. Nesse mesmo trabalho de 1914, Freud também utiliza o termo ego ideal, Idealite, com o qual ele designava os mesmos conceitos contidos em ideal do ego. Na verdade, ao longo da obra de Freud, os aludidos três termos, superego, ideal do ego e ego ideal, aparecem virtualmente como sinônimos, sendo que as conceituações a eles atribuídas nem sempre são uniformes, de modo que tudo isso comumente contribui para uma nada incomum confusão semântica, que fica muito mais complicada pelo fato de que importantes autores pósteros a Freud, utilizando essa mesma terminologia, fizeram distintas concepções e ampliações de significados. Por essas razões, cabe tentar fazer uma necessária discriminação conceitual entre os três termos referidos e mais alguns outros correlatos, além de igualmente tentar discriminar as fontes oriundas de distintos autores. Como marco referencial neste artigo, vou seguir aqueles autores que convencionam chamar superego a uma estrutura do conjunto que compreende diversas subestruturas como são, entre outras, o ego ideal e o ideal do ego, além daquelas outras que lhes são próximas, comumente conhecidas como ego auxiliar, alter ego e outras afins, que guardam cada um deles significados específicos. Destarte, apresenta-se a seguir um esboço para definir, atualizadamente, cada um desses termos de início de forma genérica e unicamente para estabelecer um ponto de partida semântico e conceitual, sendo que no curso deste módulo eles serão especificamente melhor explicitados. Superego alude a uma estrutura composta por objetos internalizados aos quais geralmente atribui-se um caráter persecutório de intensidade maior ou menor e que, por meio de mandamentos, opõe-se às pulsões do id, faz ameaças e um boicote às funções do ego, distorce a realidade exterior e ao mesmo tempo submete-se a ela, cumprindo as determinações sobre o que o sujeito deve e o que não deve fazer, o que sempre provoca nele um estado mental de culpas, acompanhado de medo e atitude defensiva. Ego auxiliar. Trata-se de uma expressão que não é muito empregada, porém ela é muito útil na medida em que nos ajuda a discriminar que nem sempre os objetos superegóicos são introjetados de forma tirânica e ameaçadora. Pelo contrário, quando os objetos internalizados se organizam como aliados do ego, no sentido de auxiliar a estabelecer os necessários limites e a imposição de valores morais e éticos, cabe considerar a denominação de ego auxiliar, como equivalente ao que seria um superego amistoso e benéfico. Ego ideal, esta subestrutura, aparentada com o superego, é considerada como uma herdeira direta do narcisismo original, ou seja, os mandamentos internos obrigam o sujeito a corresponder na vida real às demandas provindas de seus próprios ideais, geralmente impregnados de ilusões narcisistas inalcançáveis e por isso mesmo determinam no indivíduo um estado mental que se caracteriza por uma facilidade para sentir depressão e humilhação diante dos inevitáveis fracassos daquelas ilusões. Ideal do ego. Também esta subestrutura está diretamente conectada com o conceito da estrutura do superego, sendo que ela resulta dos ideais do próprio ego ideal da criança, que são projetados e altamente idealizados nos pais, e que se somam aos originais mandamentos provindos do ego ideal de cada um desses pais. Dessa forma, o sujeito fica submetido às aspirações dos outros sobre o que deve
sobre o que ele deve ser e ter, e daí resulta que o seu estado mental prevalente é o de um permanente sobressalto e o fácil acometimento de sentimento de vergonha quando ele não consegue corresponder às expectativas dos outros, que passam a ser também as suas. Alter ego. Esse termo já esteve muito em voga no jargão psicanalítico, depois praticamente desapareceu e na atualidade volta a comparecer com alguma regularidade na literatura da psicanálise, com o significado da existência de um duplo do sujeito, ou seja, por meio de identificações projetivas maciças dos seus superegóicos objetos internos em alguém, o sujeito constrói uma duplicação dele, uma espécie de um gêmeo imaginário. Vale acrescentar que o fenômeno do duplo, especialmente a partir de Lacan, que descreveu a própria imagem da criança, vista por ela mesma no espelho, está recebendo uma significativa importância nos textos de muitos autores contemporâneos. Este tema foi inicialmente estudado por Ohrank, O Duplo, em 1914, e por Freud, O Sobrenatural, também traduzido por O Sinistro, de 1919. Contra-ego. Peço que os leitores relevem a minha talvez excessiva pretensão de propor este termo, que não existe em psicanálise, porém que me parece adequado para significar a existência de uma organização patológica, termo de Steiner, 1981, a qual, desde dentro do próprio ego, qual uma gangue narcisista, termo de Rosenfield, 1971, sabota o crescimento do ego sadio. Esse aspecto referente a tal organização patológica, que faz uma inconsciente sabotagem e boicote contra o crescimento das partes sadias do sujeito, vem ganhando uma crescente importância na psicanálise. Supraego. Proponho esse termo. O prefixo supra significa acima de tudo, para designar a conceituação de Bion relativa à existência de um superego que alude a uma subestrutura constante da parte psicótica da personalidade, pela qual o sujeito cria uma moral própria e onipotentemente pretende impô-la aos demais. Origem e funções do superego. Em Freud, origem. No que se refere à gênese do superego, Freud correlacionou a sua origem à dissolução do complexo de Édipo, o que ficou consubstanciado na sua famosa frase: o superego é o herdeiro direto do complexo de Édipo. Segundo Freud, isso acontece porque quando a criança supera com mais ou com menos êxito a sua conflitiva edípica, ele encontra uma solução para as angústias acompanhantes desses conflitos, pela interiorização dos seus pais dentro de si, isto é, a criança identifica-se com eles e assim internaliza as interdições deles. No entanto, essa identificação não é completa, porquanto a criança pode identificar-se com certos aspectos dos pais e não com outros. De acordo com esse mandamento interno, deve ser assim, como teu pai, mas também abarca a proibição, não deve ser assim. Como teu pai, não podes fazer tudo o que ele faz, muitas coisas são prerrogativas exclusivas dele, ai de ti se o desobedeceres. Em relação a esse aspecto referente às identificações que formam o superego, Freud acentuou a diferença entre a evolução no menino e na menina. No rapaz, o complexo edípico defronta-se inevitavelmente com as ameaças de castração, e diz Freud, um superego rigoroso é o seu sucessor. Enquanto na menina, pelo contrário, a angústia de castração diante da mãe é que a empurra para o pai, assim forjando o complexo de Édipo e o consequente superego. Ademais, forma-se um aparente paradoxo, segundo Freud. O superego constitui-se como herdeiro do complexo de Édipo ao mesmo tempo em que ele contribui para a dissolução desse mesmo complexo por meio de interdições e ameaças. Em seus últimos trabalhos, Freud, 1933, considerou que o superego surge como uma estrutura que engloba três funções: autoobservação, consciência moral, responsável pela formação de culpas, e a de ideal, responsável pelo sentimento de inferioridade, quando os ideais não são atingidos. Conquanto o início da formação do superego, segundo Freud, seja fundamentalmente devido à renúncia aos desejos edipianos amorosos e hostis, ele também é reforçado por mais dois fatores. A severidade do superego também provinda da própria hostilidade da criança, voltada contra si mesma, e por isso obriga o psiquismo a se proteger como uma instância fiscalizadora. E 2, as posteriores influências e exigências sociais, morais, educacionais e culturais. Nessa linha de pensamento, muitos outros autores aventaram a hipótese de que o começo da existência do superego, pela internalização das interdições, precede o declínio do complexo de Édipo. Serve como exemplo a postulação de Abraham, 1925,
acerca da moral dos esfíncteres, no qual ele enfatiza que os preceitos da educação esfincteriana são adotados desde muito antes da conflitiva edípica, tal como era concebida na época por Freud. Uma outra contribuição importante por parte da escola freudiana consiste na concepção de Anna Freud, 1936, sobre o mecanismo de identificação com o agressor, que de certa forma complementa uma afirmativa de Freud de que o superego da criança não se forma à imagem dos pais, mas sim à imagem do próprio superego desses pais, de modo que essa criança torna-se o representante da tradição de todos os juízos de valor que subsistem, assim, através das gerações. 1933. Uma crítica que costuma ser feita à forma como Freud concebeu e divulgou a noção de superego consiste em que ele enfatizou o termo superego quase que exclusivamente com um significado persecutório e sádico, sem levar muito em conta a existência de outros aspectos positivos, protetores e estruturantes para o desenvolvimento mental do indivíduo. Aliás, uma das poucas vezes em que Freud se refere ao superego com características positivas e bondosas aparece em seu trabalho O Humor. As mencionadas críticas feitas a Freud remetem-nos a uma velha questão. Quando um processo de introjeção contribui para a formação do ego, no caso do ego auxiliar, e quando ele contribui para a formação do superego? A resposta é que o resultado será decidido pela qualidade emocional com que a criança realiza as introjeções. Assim, por exemplo, se durante o ato de introjeção o principal interesse da criança estiver centralizado na inteligência do pai, função intelectual do ego, ou na habilidade manual da mãe para a manipulação de certas coisas, função motora, a parte introjetada ficará incorporada ao ego. Entretanto, se a criança introjetar o seu desejo parental na vigência de um ambivalente conflito de amor versus ódio, e se o interesse do filho estiver mais voltado para os aspectos éticos do objeto, então o objeto introjetado passará a fazer parte do superego, sendo que no caso em que a introjeção fizer-se com a predominância do ódio, a probabilidade é de que o superego adquira características persecutórias. A propósito, cabe lembrar que no 5º capítulo de O Ego e o Id, de 1923, Freud estuda detidamente a importância dos sentimentos de culpa na teoria, psicopatologia e técnica da psicanálise, como, por exemplo, na relação direta que ele estabelece entre as culpas determinadas pelo superego e o importantíssimo problema do eventual surgimento da temível reação terapêutica negativa. Melanie Klein, fundamentada em suas observações nas análises com crianças, algumas de tenra idade, Melanie Klein postulou que a origem da formação do superego era muito mais precoce do que a que foi concebida por Freud, e que essa origem se baseava na introjeção dos objetos parciais, o seio da mãe, ao qual o bebê atribui poderes extremos de bondade, de maldade, de proteção, de perseguição, de fonte de prazer e de dor. Para acompanhar Freud, até por razões políticas, Melanie Klein também postulou que o superego se formaria com a dissolução do complexo edípico e a respectiva internalização dos pais, carregada com as fantasias de perigo de vir a perder esses objetos parentais. Porém, ela considerou que o complexo de Édipo seria muito mais primitivo que o sustentado por Freud, situando-o por volta do 6º mês da vida do bebê. Quando começou a analisar crianças pequenas, Melanie Klein já havia assinalado que um dos fenômenos mais inesperados que ela encontrou foi um superego muito precoce e cruel, e partindo daí, ela descreveu os arcaicos precursores do superego, anteriores ao Édipo, considerando que a severidade do superego decorria da fase máxima do sadismo da criança. Esse sadismo viria acompanhado de sentimento de culpa decorrentes das fantasias orais sádicas de devorar a mãe, sobretudo seu interior cheio de tesouros e os seios cheios de um leite nutridor que a criança inveja e quer, todo ele exclusivamente para si. Ao serem internalizados, essas imagos da mãe atacada tornam-se fortemente vingativas, cruéis, ameaçando a criança de ela ser destruída, envenenada, devorada. Todos conhecemos bem a extraordinária importância que a escola kleiniana sempre atribuiu aos objetos superegóicos persecutórios, os quais persistem no paciente enquanto ele estiver funcionando na vigência da posição esquizoparanoide. Daí que uma análise exitosa consistiria juntamente em conseguir levar o paciente a transitar para a posição depressiva, o que é possibilitado por meio do acesso aos aspectos do analisando relativo ao seu ódio, com as consequentes culpas e derivados como medo e etc., seguidas na instalação da posição depressiva, de uma responsabilização por essas culpas e da obtenção de uma capacidade para fazer reparações. Bion.
Embora conservando os princípios essenciais de Freud e Melanie Klein acerca do superego, Bion, 1962, distinguiu-se em parte deles ao evoluir para uma abordagem original, que está contida no que ele prefere denominar como superego. Às vezes aparece com a grafia de superego, sendo que creio talvez o nome mais apropriado fosse o de supraego. Esse superego faz parte do que Bion chama de parte psicótica da personalidade, de modo que, indo além das proibições e das noções de certo e errado, do bem e do mal, aprovação, condenação e etc., que são inerentes ao conceito clássico de superego, essa concepção de Bion consiste em uma forma psicótica de pensar, a qual se opõe a todo desenvolvimento em bases científicas e as leis inevitáveis da natureza humana, e assim ele rege-se por uma moralidade, sem moral, criada pelo próprio sujeito que ele insiste em impor aos outros e igualmente quer reger o mundo, com normas e valores próprios que são firmados a partir de uma afirmação de sua superioridade destrutiva. Assim, o superego, tal como foi concebido por Bion, mostra-se como um objeto superior, ofusca as funções do seu ego, afirma sua superioridade pelo denegrimento dos outros, achando falhas em tudo que não coincidir com o que ele crê, opondo-se tenazmente a qualquer aprendizado com a experiência e devotando um ódio a toda verdade diferente da dele, impedindo logo qualquer tendência a uma evolução psíquica como se essa representasse um inimigo que deve ser eliminado. Resumindo, o sujeito com essas características psicóticas do superego, crente de que ele tudo sabe, pode, controla e condena, substitui a capacidade de pensar pela onipotência, o aprendizado pela experiência, cede lugar à onisciência, o reconhecimento da fragilidade e dependência é substituído pela prepotência, a capacidade de discriminação entre o verdadeiro e o falso fica borrada por um radicalismo arrogante e assim por diante. Da mesma forma como aparece em Freud e Melanie Klein, também o superego de Bion está impregnado de sentimentos de culpa. No entanto, o sujeito não toma conhecimento deles, mercê de um uso excessivo, não só na quantidade, mas também na qualidade de onipotência mágica, de identificações projetivas, as quais são evacuadas preferentemente sob a forma de actings e a de enfiar-se dentro da mente de um outro, como pode ser a do seu analista, levando este a sentir-se culpado. Resumo das diversas vertentes. Como vemos, são várias as vertentes conceituais que se complementam para o entendimento da formação da instância psíquica superego, sendo que uma síntese delas permite destacar os seguintes fatores. Uma herança filogenética, lembra a noção de Jung de arquétipos? Trata-se de um conceito muito discutível na psicanálise. Como herdeiro direto do complexo de Édipo, conforme Freud alude, a forma de como foram introjetadas as figuras parentais, mas exatamente o respectivo superego próprio de cada um dos pais envolvidos na conflitiva edípica. Pulsão de morte, agindo desde o nascimento, assim obrigando a pulsão de vida à formação de uma instância psíquica proibitiva, que consiga conter as fantasias destrutivas e terroríficas, diminua a ansiedade de aniquilamento e preserve a vida, embora secundariamente, tais precursores do superego tornem-se ameaçadores contra o ego e os objetos internos. Projeção das pulsões agressivas, seguida da reintrojeção das mesmas, constituindo os objetos persecutórios e ou idealizados que habitam o superego. Introjeção do discurso superegóico dos pais. Introjeção do código de valores introjeção dos códigos de valores socioculturais vigentes. Assunção de papéis designados e que devem ser compulsivamente cumpridos. Por exemplo, o superego tirânico pode impor ao ego do sujeito um mandamento para que ele assuma na vida um papel de vítima, eterno fracassado, bode expiatório, etc. Assunção de culpas emprestadas. Freud, 1923, assinalou essa vertente que consiste no fato de os pais atribuírem à criança uma culpa indevida, que deveria ser deles ou a de algum irmão e etc. Introjeção de figuras mortas, que em situações melancólicas podem constituir-se como objetos cujas sombras recaem sobre o ego. Freud, 1917, onde elas são configuradas como vítimas, exigindo reparos sob ameaças de vingança e muitas vezes obrigando o sujeito a seguir o mesmo destino funesto deles. Uma idealização da pulsão de morte pode determinar um superego perverso, que facilita ações heterodestrutivas ao mesmo tempo em que emana mandamentos autodestrutivos. Um maciço ataque às funções egóicas de perceber, pensar, discriminar e conhecer as verdades penosas pode determinar a construção de um superego nos termos descritos por Bion.
Na prática analítica, é evidente que as funções do ego ideal do ego, do contraego e do superego propriamente dito não são estanques, pelo contrário, eles imbricam-se entre si, aparecem confundidos na literatura psicanalítica e compõem a totalidade do superego. Não obstante isso, inclui-me entre aqueles que julgam ser de grande utilidade na prática clínica, discriminar cada um deles separadamente, tal como aparecem nas distintas situações analíticas de cada analisando em particular. Assim, primeiro, as clássicas manifestações da existência de um superego tirânico aparecem na situação analítica sob a forma de uma facilidade do paciente para assumir culpas, frequentemente indevidas, atos masoquistas, boicotes e sabotagens contra qualquer possibilidade de um crescimento seu que seja expressivo, cavilações obsessivas e estéreis, ações compulsivas, quadros melancólicos, dificuldades sexuais e proibições de obter uma completude orgástica e assim por diante, com outras manifestações equivalentes. O superego, inconscientemente, é conjugado no pretérito perfeito. Vou ser punido porque transgredi tal norma ou mandamento, portanto eu fui, logo sou mal. Ninguém contesta a importância de um analista trabalhar com os aspectos tirânicos, proibitivos, punitivos e muitas vezes cruéis do superego de certos pacientes. No entanto, isso não é feito unicamente por meio de interpretações transferenciais adequadas, porquanto essas pouco adiantarão, se o próprio analista mantiver uma postura excessivamente superegóica no curso da análise. 2. A presença de um ego ideal pode ser claramente comprovada na situação analítica com pacientes portadores de uma forte estruturação narcisística, de acordo com a conceituação de que o ego ideal é o herdeiro do narcisismo primário. Dessa forma, o ego ideal funciona predominantemente no plano do imaginário. Não há uma dimensão sólida de futuro, nem planos ou projetos estáveis, e pelo contrário, o ego ideal aparece conjugado no presente do indicativo, eu sou, alicerçado na fantasia onipotente e ilusória própria da persistência da primitiva fusão diádica com a mãe, na qual ter é igual a ser, e que por isso o indivíduo sempre espera o máximo de si mesmo. Como a maioria desses ideais é inalcançável, o sujeito vive num permanente estado de frustração, maquinando novos planos e saídas por meio de defesas maníacas. As identificações desses pacientes aparecem como primárias do tipo inconstante, adesivo ou imitativo, e o sentimento de identidade resultante é o de falsidade. Para manter a integração do self, esse paciente necessita recorrer a defesas de forte negação, como as renegações, mais próprias dos estados narcisistas parciais, como nas perversões, ou o recurso da forclusão, que é mais própria dos estados narcisistas totais, caso das psicoses. O analista deve estar atento ao fato de que a forma de pensar desses pacientes obedece a uma lógica binária, ou seja, para eles não existe um meio termo, ou o sujeito julga-se o melhor ou o pior e etc. Embora eles sejam extremamente sensíveis às frustrações, que vivenciam com um sentimento predominantemente de raiva e humilhação, é dever do terapeuta promover uma gradativa desilusão das ilusões, de sorte a aproximar cada vez mais o ego ideal do ego real. 3. O ideal do ego, por sua vez, pode ser considerado o herdeiro do ego ideal, o qual, projetado nos pais e acrescido das aspirações e expectativas próprias desses últimos, costuma determinar no sujeito um constante sobressalto diante do terror de não cumprir com os mandamentos idealizados, oriundo dos pais, e nele depositados desde a infância, e assim vir a perder o amor das pessoas significativas. Essa situação psíquica pode propiciar a formação de um falso self, pela razão de que o sujeito está, acima de tudo, preocupado com a necessidade de corresponder ou aparentar aquilo que os outros esperam dele. Dentro desse paciente, o ideal do ego é conjugado no futuro e condicional. Eu deverei ser assim, senão, sendo que isso representa tanto uma possibilidade de uma desvantagem, quando então pode condicionar a construção de uma personalidade tímida, submissa, fóbica ou um falso self, como também pode ser muito vantajoso quando então funciona como um polo de ânimo e vitalidade para atingir metas e ambições possíveis de serem alcançadas, com uma posição tipo ainda não sou, mas posso vir a ser. As identificações, ao contrário do que se passa no ego ideal, já são secundárias e triádicas, porém ainda não se constituíram com uma constância objetal nem com uma coesão do self e um sentimento de identidade bem definido.
Nestes pacientes, o sentimento de vergonha costuma prevalecer sobre o de culpa, sendo que a principal função do analista é ajudar o paciente a discriminar entre duas possibilidades. A de que se trate de metas impossíveis de atingir por serem por demais grandiosas, ou porque elas representam tão somente as expectativas dos pais internalizadas, mas não as dele mesmo. B. São ambições que, apesar da possibilidade dessas serem provindas dos pais, o analisando possuem condições para alcançá-las, mercê de seus dotes potenciais, de uma boa identificação com os seus pais e uma satisfatória adaptação ao princípio da realidade. No primeiro caso, a tarefa do analista consiste em facilitar a desidentificação do paciente com essas características expectantes dos pais, que estão introjetadas como sendo dele próprio, de modo a que ele alcance o insight de que, para dizer sim ao seu ego, ele deve reunir condições para dizer não ao seu ideal do ego. No segundo caso, conservando cuidado para que o próprio analista não funcione como um ideal de ego, o que não é nada raro de acontecer, é importante que ele reconheça e alice as capacidades latentes desse seu paciente ambicioso. 4. É importante que se observe a relação que existe no paciente entre o seu ego ideal, o ideal de ego e o ego real. Assim, naquelas costumeiras depressões que se sucedem a conquistas obtidas, é possível perceber que na euforia inicial da conquista prevalece o ego ideal, e o ideal de ego fica exacerbado e excitado para novas conquistas futuras. No entanto, à medida que vai havendo uma distância entre o que foi exageradamente idealizado e o que é real, por exemplo, a aprovação para ser admitido em uma determinada instituição é motivo de intenso júbilo, o qual perdura somente até que o sujeito perceba que inúmeras outras pessoas também foram aprovadas e admitidas. Sobrevém uma depressão do tipo narcisista, porquanto toda a distância que separa o ego ideal do ego real é vivida como um colapso narcisista. Um outro aspecto clínico comum consiste em que muitas depressões que surgem na velhice podem ser entendidas pela razão de que começa a falta de um projeto de ideais a serem alcançados. Isso dá lugar a um conformismo depressivo. Também é interessante consignar que no estado de paixão, no seu grau máximo, o ideal do ego e o ego real estão confundidos. Há a sensação de uma absoluta completude, o apaixonado sente-se iluminado pelo brilho do objeto que cai sobre o seu ego, de sorte que a sua lógica gira em torno da órbita de que não existe nada que o futuro possa me dar, que o presente já não esteja me dando. Horstein, 1983. E assim por diante. Existem muitas outras situações equivalentes. 5. A presença de um contra-ego no psiquismo do paciente adquire uma importância especialíssima na psicanálise atual, porquanto ela esclarece-nos uma das razões por que muitas análises fracassam, apesar de que o psicanalista tenha trabalhado adequadamente bem. Essa organização patológica que sabota o crescimento de uma outra parte do próprio paciente pode originar-se de fontes distintas, sendo que a mais frequentemente descrita é aquela que resulta da presença no self de uma gangue narcisista, conceito de Rosenfeld, 1971. Nesse caso, determinados objetos reunidos intrapsiquicamente e que não radicalmente contra a possibilidade do reconhecimento da fragilidade do sujeito e da sua dependência dos outros, no fundo porque estão escaldados com primitivas e humilhatórias experiências emocionais frustrantes e dolorosas, fazem de tudo para preservar uma posição narcisista, desde o suborno com a promessa de uma vida melhor que essa posição ilusória permite, até a ameaça de uma debacle total caso ele der ouvidos ao seu terapeuta. Uma outra possibilidade de formação de um contra-ego consiste naquela introjeção, antes aludida da sombra de objetos mortos que caem sobre o ego, desde onde eles forçam aquilo que eu proponho chamar de identificação com a vítima, tendo em vista que esses objetos se configuram como tendo sido vítimas de presumíveis ataques que esse nosso paciente teria feito contra eles. Por meio desse argumento, e funcionando como um contra-ego, esses objetos não só proíbem a obtenção de êxitos, lazeres e satisfações, como é que tu podes estar feliz se eu estou penando no escuro debaixo da terra? Como ainda obrigam o paciente a forçosamente ter que seguir a mesma saga de infortúnios de sua vida. Classicamente, os casos de surgimento no curso da análise de graves impasses psicanalíticos, ou pior, da ocorrência de uma reação terapêutica negativa, muitas vezes irreversível, são entendidas, logo manejadas, por meio de 3 vértices. A de que um êxito analítico evoque um proibido triunfo edípico com as respectivas culpas e medos, conforme Freud. B.
como um ataque invejoso que o paciente desfere contra o analista porque este está sendo bem-sucedido às suas custas. Melanie Klein. C, como uma forma extrema de evitar entrar em contato com os objetos mortos e moribundos que jazem na subjacente depressão do paciente. Rivière. Penso que podemos acrescentar mais uma vertente, a que é devido à ação do contraego, não só pelo aspecto antes assinalado de obrigá-lo a seguir um destino funesto, como também quando este impõe um determinado papel a ser cumprido por toda a vida. Pode servir como exemplo disso a frequente situação de uma mãe simbiótica que, sob forma de doutrinação e chantagem afetiva, impôs ao seu filho, nosso paciente de hoje, o papel de ele manter-se infantilizado para que nunca possa prescindir dela e ser o seu companheiro eterno. Neste caso, todo o êxito de uma mudança analítica que implicaria na aquisição de uma emancipação pode esbarrar nesse contraego que o acusaria de um crime de alta infidelidade, traição e ingratidão. Portanto, ao lado de o terapeuta trabalhar como normalmente faz, com todos os importantes aspectos superegóicos que surgem na análise sob variadas facetas, cabe alertar para a necessidade de o analista dedicar uma atenção especial para a organização patológica contraegóica em certos casos que, contrariando as nossas naturais expectativas, não estão respondendo exitosamente no que tange à obtenção de verdadeiras mudanças psíquicas de certos aspectos da personalidade do paciente. 6. Ainda em relação ao manejo das manifestações das diversas formas do superego no curso da análise, vale apontar mais dois aspectos. Um consiste no risco de o analista ficar contra-identificado com os aspectos dos objetos internos superegóicos que o paciente deposita dentro dele, o que determinaria uma contra-transferência patológica, ou seja, o terapeuta se comportaria com o paciente de forma análoga a como comportaram-se aquelas imagos proibidoras e atemorizadoras de molde a vir a reforçá-los e assim impossibilitar qualquer outra saída para o analisando. O segundo aspecto a ser enfatizado é o que diz respeito às interpretações do analista, porquanto não é nada rara a possibilidade de que, disfarçada sob a aparência de interpretação, o analista possa estar doutrinando, catequizando, julgando, acusando, exigindo, colocando expectativas, decepcionando-se, aconselhando, conluiando e etc. 7. Em síntese, a tarefa maior do terapeuta é auxiliar seu paciente a encontrar uma liberdade interna e uma autenticidade naqueles frequentes casos em que fica evidente que se trata de um sujeito que está sujeitado a uma ordem de mandamentos internos e desconhecidos sob a forma de ameaças, ordens, proibições, expectativas e crenças ilusórias. Tudo isso faz crescer de importância a análise dos aspectos relativos ao superego, não só os clássicos, mas também todos os demais correlatos a ele, de tal modo que, do ponto de vista da estrutura tripartite, ganha maior relevância na atualidade a clássica afirmativa de Freud, de 1933, de que, onde houver id e superego, como transparece nitidamente nas entrelinhas de alguns de seus textos, o ego deve ficar.